tá certo? A gente tem que entender o seguinte, que o verdadeiro milagre não é só a cura. O verdadeiro milagre, irmãos, é a transformação. Porque, sabe, hoje em dia nós temos ainda doenças que são incuráveis, né? Temos muitas. Mas a gente vê que hoje em dia a medicina está muito avançada. Você pode curar e consertar muita coisa e muita gente por aí. Mas transformar o caráter dela, isso que é difícil. Mudar a cabeça de uma pessoa, como nós estávamos conversando aqui, não é mesmo? Uma pessoa que está há 30 e poucos anos seguindo uma coisa que não é realmente a verdade. Como mudar a cabeça dessa pessoa? Mas isso é possível? Isso é possível através do poder que Deus dá a nós para que a gente conduza essa pessoa realmente à verdade. Então, o que nós temos que fazer é pedir a Deus esse poder, né? Então, a gente vê que Paulo, ele diz aqui, né, mesmo que ele vai aproximar de Deus os alienados e afastados de Deus, né? O sangue de Cristo é realmente poderoso. Quando os escritores do Novo Testamento falam sobre o sangue, estão se referindo, claro, à morte sacrificial de Jesus na cruz. Jesus tomando os pecados do mundo e morrendo em nosso lugar, é isso que quer dizer. Nas Escrituras, o sangue é identificado como vida. Assim, quando ouvimos a respeito do sangue de Cristo derramado por nós, estamos sendo informados que nós temos vida. Porque, vejam bem, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, o homem, a criatura se desligou do seu Criador. Então, houve um abismo gigantesco entre criatura e Criador, por causa do pecado. Então, a morte de Jesus na cruz, a cruz, ela serve como uma ponte que religa o homem a Deus, né? Então, a cruz é a ponte que religou o homem a Deus. E nós vemos aqui, não é mesmo? Que o slide está mostrando aqui, né? Então, ali, agora é uma ponte que nós podemos atravessar. E por que nós podemos atravessar? Porque Jesus já pagou na cruz o quê? Os nossos pecados. Quer dizer, Jesus já fez a ligação entre Deus e o homem. Só que a gente não pode achar, não é mesmo, que dizer, então Deus já pagou, está tudo certo, agora eu posso ter minha vida como eu quiser, né, uma boa, não é mesmo? Está tudo beleza, né? Não é nada disso. Por quê? Porque nós temos que aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós ao morrer na cruz. E aceitar ir até esse Deus, porque vejam bem aqui, né, nessa imagem, né? O homem tem que ir até Deus. Né? Porque Deus está lá sempre aguardando, mas o homem tem que ir até Deus. E quando a gente diz, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Deus, quer dizer o quê? É a quem eu sirvo. O que significa servir alguém? Fazer a vontade dele. Então, aí tem um ponto muito importante, porque não basta dizer assim, eu creio em Deus. Né? Porque a gente vê que até os próprios anjos do mal caídos creem e tremem, né? A Bíblia diz isso, não é mesmo? A gente vê que muitos bandidos por aí falam lá no morro, olha, ainda bem que eu não levei nenhum... Graças a Deus que eu não levei nenhum tiro, né? Na guerra do tráfico, lá, graças a Deus que eu não levei nenhum tiro. Você crê em Deus, né? Mas até aí, né? A gente tem que ver que... será que essas pessoas vão estar salvas? Não, nós não podemos julgar, mas o que a Bíblia diz? Que nós devemos fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus requer o quê? Conhecer a este Deus. E como é que nós conhecemos a esse Deus? Através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos indica o caminho para a salvação, nos indica como é a verdadeira adoração a esse Deus, nos indica onde está verdadeiramente a verdade, né? Esse é um ponto importante. Então, o sacrifício de Cristo muda a nossa vida, né? Como que muda? Eu acho que todos vocês aqui já ouviram falar daquele filme lá da A Crucifixão de Cristo, né? Que foi o Mel Gibson que fez aquele filme. Super famoso, né? Que tem cenas assim bem drásticas mesmo, né? Mas o que achei interessante nisso aí, tá? É porque esse autor Mel Gibson aqui é uma pessoa assim que realmente não o curto muito como ator e nem assim também como... tudo bem que ele teve essa ideia de fazer esse filme, que eu achei que foi muito bom, mas eu não acho assim ele uma pessoa de exemplar em nenhum sentido, né? Mas uma coisa que eu achei interessante foi que, ao fazer esse filme, ele queria que as músicas do filme impressionassem tanto como o próprio filme. Então ele pegou um músico muito bom, um cara que era ateu, e falou para ele assim, olha, aqui está o roteiro do filme, esse aqui é o filme que eu quero passar. Está tudo aqui. Eu quero que as pessoas sintam essa emoção. E passou para o músico tudo o que ele queria que o filme transmitisse. Então, ele queria que ele planejasse uma música que fizesse esse mesmo efeito.
que as pessoas sentissem aquilo, o que significava a morte de Jesus na cruz. E é interessante, irmãos, que tem uma reportagem, né, do Michelson Borges, em que ele diz que esse músico, ao ler aquele roteiro e ao pesquisar mais a história do filme, da morte de Jesus na cruz, para poder realmente sentir aquilo e fazer uma música adequada para o filme, ele acabou se convertendo. Por quê? Porque ele, ao conhecer o que Jesus havia feito por nós, né, irmãos? Porque a gente pensa assim, é muito fácil para quem não tem nada a perder fazer alguma coisa. Não tem nada a perder, né? Quer dizer, pouca coisa está mudando na vida dele se ele for para lá ou vier para cá, né? Então, é meio fácil, né? Mas quando uma pessoa tem tudo a perder, porque vejam bem, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, a carga do pecado que foi sobre ele foi o quê? Foi todos os pecados das pessoas que já existiram e haviam morrido, das pessoas que estavam vivendo ali, e todas aquelas que viriam depois da morte de Jesus na cruz. Então, ou seja, a morte de Jesus na cruz foi como se ele recebesse a carga de pecado de toda a humanidade existente na terra em todos os tempos. Isso foi tão violento que a senhora diz que Jesus teve medo de nunca mais poder ver o rosto do Pai. Como pode, não é mesmo, irmãos, um ser que é um ser universal, que tem todo o poder, sentir medo de tamanha foi a carga do pecado? Quer dizer, e ele é o rei do universo. Ele poderia, o que, não é mesmo, com uma única palavra dizer, Senhor, eu não quero saber disso aqui, né? Mandar, erguer um único dedinho aqui e viriam hostes de anjos que iriam destruir tudo e todos. Quer dizer, então, a gente vê que ele tinha tudo para não ser essa pessoa, de morrer na cruz. E ele foi essa pessoa. Então, quer dizer, isso faz muita diferença. Não é qualquer um que veio morrer por mim. Foi o rei de todo o universo que veio morrer por mim na cruz. Então a gente vê que o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, de fato, opera maravilhas. A questão é, como entramos em contato com esse poder? E diz aqui, né? É interessante notar que existe uma outra palavra que é usada de um modo bastante similar ao sangue do Novo Testamento. Essa palavra é fé. Então, fé. A fé faz muita diferença, porque eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso acreditar no sacrifício que Jesus fez por mim na cruz, né? Em Efésios 2:8, diz lá o seguinte, Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, isso é muito interessante, né, irmãos? Porque, olha só, para que a gente obtenha a salvação, nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus é o único que nos redime, que nos leva à salvação. Então, nós precisamos aceitar Jesus. Só que para aceitar Jesus, eu preciso ter fé. Mas Efésios 2 está dizendo que a fé é um dom. E quem é que nos dá os dons, irmãos? Deus. Então, ou seja, Deus nos dá a própria fé, que é um instrumento para aceitarmos o sacrifício dele na cruz por nós. Então veja bem, é como se dissesse assim, olha, você tem que chegar até a cidade X. Lá você vai encontrar o paraíso. E a pessoa fala, nossa, muito bom, ele me disse que tem que estar o paraíso na cidade X. Se eu chegar até lá, eu vou encontrar o paraíso. Só que você não tem como chegar até lá. Mas imagine bem agora, se essa mesma pessoa dissesse para você assim, olha, o paraíso está na cidade X. E você quer a passagem do ônibus para chegar até lá? Está aqui na sua mão, olha. Então, Deus nos mostrou a salvação e nos deu aqui toda a rota, todo o itinerário para chegarmos até essa salvação. Já morreu por nós na cruz, já deu a sua palavra. E o que nos leva a ter fé? Nós vimos que fé é uma coisa que Deus nos dá. Mas o que nos leva a ter fé, irmãos? O que nos leva a ter fé? O que vocês acham? Ouvir a palavra de Deus. O que mais? Estar em comunhão com Deus. Então, a comunhão nos desenvolve a fé. E a fé faz com que a gente consiga buscar mais a Deus e conhecermos mais a Deus. E quanto mais conhecermos a Deus, mais estaremos fazendo a vontade dele. E mais estaremos seguindo no caminho da salvação. Então, nós vemos aqui, né, que o que é fé? Hebreus 11:1 diz, né, tá lá.
Ora, a fé é o firme o quê? Fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Quer dizer, eu não preciso saber se aquilo está lá ou não, eu não preciso ver. Eu aceito pela fé. Pela fé. Então nós vemos aqui que a gente tem que entender, tá certo, irmãos? Que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Porque nós aceitamos esse Deus como nosso Salvador, como nosso Redentor. Mas a gente vê aqui, tá certo, irmãos, que Deus então quer nos dar esta fé, mas nós precisamos conhecer a esse Deus. Nós precisamos amar a esse Deus. E aí vem uma coisa bem importante, que eu gosto muito de falar para os jovens sobre isso, né? Porque a gente fica falando sobre graça, sobre fé, sobre crucifixão, sobre amor, mas às vezes é uma coisa meio assim, parece que muito abstrata para se entender. Vamos deixar esse assunto um pouco mais concreto, né? Isso aqui. Por exemplo, quando eu falando sobre fé, né, irmãos? A gente vê, por exemplo, eu posso até dizer assim, a gente vê aqui a carta missionária que fala, olha, tem um irmão lá na China, eles estão querendo construir lá uma igreja, então vamos fazer aqui, o 13º estado, vamos juntar aqui um dinheiro, para a gente levar para ele, dar dinheiro lá para ele então construir a igreja. Tudo bem, a gente pode fazer isso, né? Não tem nenhum problema. Mas dizer assim, olha, eu amo aquele irmão, é meio complicado, porque você não sabe nem bem quem que é o dito cujo, né? Que está lá do outro lado do mundo. Entendeu? Você não ama. Você vai fazer um bem, porque a gente vai fazer o bem, é uma pessoa, é um ser vivo, né? Mas quem a gente ama? A gente ama quem a gente conhece, que a gente convive, que a gente está, sabe assim? A mãe ama o filho ama a mãe, né? O esposo ama a esposa. Quer dizer, ama. Só que esse amor também não foi assim mesmo. Eu estava passando na rua, olhei uma pessoa e falei assim, nossa, eu amei aquela pessoa e passo a amá-la assim de forma, nossa, que não, sem restrição nenhuma. Pode ser até que aquela pessoa me chame atenção. E eu quero conhecê-la. Mas depois de conhecê-la é que eu começo a amá-la. Então, ou seja, a fé nos estimula o quê? A conhecer a Jesus. E esse conhecer a Jesus faz com que a gente o ame. E ao amá-lo, nós aceitamos o quê? O sacrifício dele por nós na cruz. Então, Jesus passa a ser nosso Criador, nosso Redentor e nosso Salvador. Né? E isso é que faz toda a diferença. Então, nós vemos aqui. Nós vemos lá que diz assim que o sangue de Jesus nos salva do pecado, né? Mas nos salva do quê, então? Do pecado. E o que é o pecado? A Bíblia afirma que o pecado é o quê? A transgressão da lei. E se o pecado trouxe tanta desgraça a esse mundo, por que Deus permitiu que Adão e Eva então pecassem? Por quê? Porque Deus deu a eles o que? O livre arbítrio. Eles poderiam escolher. Deus não disse para eles, eu quero que vocês pequem. Não. Deus os colocou num paraíso, onde tudo era perfeito e tinha lá uma árvore que eles não podiam tocar e comer. Só. E os avisou, justamente, olha, vocês têm tudo aqui, menos aquela ali. Mas nós vemos que, infelizmente, não é mesmo? Eles escolheram errado. E o que aconteceu? Nós pagamos o preço até hoje disso, né? Só que a gente não pode culpar Adão e Eva, porque será que a gente também faria muito diferente, irmãos? Porque nós temos todo o conhecimento hoje em dia. Nós também caímos em pecado muitas e muitas vezes. Né? Mas nós vemos aqui, então, que ele diz, né? A graça de Deus, né? Também fala sobre a graça lá. O que é a graça? 1 Coríntios 15, 9 e 10, fala o seguinte, aqui Paulo dizendo, né? Diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, o que Paulo disse? Olha, se for ver por mim, eu não mereço nada, porque eu fui um perseguidor da igreja. Paulo diz assim, mas Deus me aceitou assim como eu sou. E o quê? E Deus, então, está me mostrando como eu devo ser. Então, o que é caminhada cristã? A cada caminhada cristã, eu vou o quê? Eu vou justamente crescendo em conhecimento de Deus. Então, a graça de Deus vai cada vez o que mais me abrangendo, me acolhendo. E quando eu pergunto assim, meus alunos perguntam, queridos, o que vocês acham que é a graça de Deus? Aí você começou pensando assim, aí você fala para mim assim, a graça de Deus é o que é de graça.
Eu digo, de certa forma, está certo. De certa forma, né? Porque o que é a graça de Deus, irmãos? É como Paulo disse, olha, ele vai me aceitar como eu sou. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai fazer por nós o que nós não pudemos fazer. Porque Deus só vai salvar o quê? Aqueles que forem 100% santos. Até já disse isso uma vez aqui. Só que é impossível para nós chegarmos a 100% de santidade. Mas o que vai acontecer? Aqueles que têm fé em Deus, Jesus vai dizer, Pai, eu sou advogado dessa pessoa. Eu já morri por ele na cruz. A minha graça lhe basta. Porque a parte que caberia a ele fazer como cristão, ele já fez. Agora, o restante que ele não pode fazer, por quê? Porque depende de mim, eu faço por ele. Isso é graça. Eu vou complementar essa graça para que então ele possa ser salvo, porque ele viveu uma vida de comunhão comigo. Ele me ama. Ele pertence a mim. Eu amo essa pessoa. Né? Jesus como nosso advogado. Então nós vemos que muitas pessoas creem que a salvação nos tempos do Antigo Testamento era pelas obras da lei. E que nos tempos do Novo Testamento é pela graça, mediante a fé em Jesus. Mas a Bíblia prova que isso não é verdade, que a salvação do homem sempre foi e sempre será pelo mesmo método, ou seja, pela graça de Deus mediante a fé em Jesus. Então, qual é a relação da fé com a graça? A graça de Deus, ou seja, Deus vai fazer para mim de graça, né? Vai completar o resto que falta para a minha salvação mediante a fé que eu tenho nele. O amor que eu tenho por ele, a confiança que eu tenho nele, a aceitação que eu tenho por ele, né? Então nós vemos aqui que no capítulo 10 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo lida com aqueles que pensam que salvação é impossível de se obter. E o apóstolo diz que você não tem que subir ao céu para obtê-la, e nem tem que descer às profundezas da terra em sua busca. Por quê, irmãos? Porque nós vemos que a salvação está o quê? Bem perto da gente. Basta você crer e aceitar a Jesus. Somos purificados pelo sangue de Cristo. E quando aceitamos esse sacrifício pela fé, somos redimidos pela fé. Porque a fé só tem valor quando está focalizada em Cristo. Especificamente em seu sacrifício por nós na cruz. Porque, por exemplo, eu posso ter fé assim, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteca. Isso até pode ter fé, se puder. Quer dizer, se bem que a gente nem joga, tá certo? É uma maneira de... Aliás, toda vez que eu vou comprar crédito para o celular lá na loteca, lá no enxuto, né? A moça fala, a senhora não quer? Eu falo assim para ela, não, eu não quero não, porque eu julgo que a melhor maneira de eu ganhar é eu não perder. Né? Quer dizer, então se eu estou pagando porque eu estou perdendo, né? Então eu ganho não perdendo, não é mesmo? Então, ou seja, a gente vê que é uma fé que não vai levar a nada, né? Porque você tem que ter fé em Cristo Jesus, que é quem pode nos dar a salvação, né? E é interessante que uma vez, eu teve um ano, porque eu só dou aula assim para pessoas de ensino médio, mas para adultos na faculdade, né? Mas teve um ano que eu tive que dar aula para o ensino fundamental, e achei interessante assim, né? Que a minha aula de ciências era bem depois da aula de religião. Só que a gente tinha salas que eram salas da disciplina em si, né? Então, eles vinham para a minha sala, né? E teve um dia assim que eles chegaram lá, num fuá, aqueles pequenininhos, né? Assim, danado, e eles me brigando, não, porque não sei o que lá, não sei o que lá, né? Aí eu falei assim, meu Deus, agora o que eu sei com esse povo, né? Aí botei todo mundo sentado, fiz ficarem quietos, e falei assim, queridos, o que está se passando com vocês? Aí então, um aluno lá, que era muito falante, falou, professora, é que o pastor explicou para a gente o negócio da graça, mas a gente quer saber o que é graça. Eu falei, ai meu Deus, tem tudo a ver com... Tá bom. Aí então eu falei, como que eu posso explicar isso para eles aqui numa linguagem de alunos na época eles eram, acho que, 6º ano, né? Que hoje é 7º ano. 6ª série, que hoje é 7º ano, né? Então, assim, aí eu comecei a falar para eles, né? E um aluno, esse mesmo que fez a pergunta, depois da minha explicação, ele falou uma coisa assim, que eu falei, nunca ninguém resumiu de forma tão clara e tão simples o que é graça. Sabe por quê? Ele falou assim, professora, eu já entendi. Eu já entendi. Eu aprendi que é assim, né? É muito fácil a gente guardar os mandamentos de Deus, a gente ir na igreja, a gente estudar lição, porque as pessoas mandam, porque todo mundo quer, porque é assim que tem que ser. É fácil. Tem que ser. Mas o difícil é quando a gente faz isso porque a gente quer, por amor a Deus. Não porque ninguém obriga, mas a gente faz porque a gente quer.
Porque a gente ama, então a gente faz porque a gente quer. Eu falei assim, justamente isso é a graça, isso é fé, isso é o que Deus espera de cada um de nós. É só isso que tem que saber, nada além disso. De uma criança. Irmãos, e é bem isso mesmo. É quando eu estou estudando, é quando a igreja, é quando as coisas de Deus são prazerosas para mim, mas não porque todo mundo... É porque aquilo, para mim, realmente sabe assim, é muito bom, é vitorioso, sabe assim, como eu posso dizer? É fascinante eu estar fazendo aquilo ali. Por quê? É prazeroso. Por quê? Porque Deus me transformou tanto que sabe, eu já não sou mais cidadã dessa terra. Para mim, as coisas daqui não são assim, tá? Assim, eu estou buscando a salvação, uma nova terra com Deus. Então, isso é o que é a graça de Deus, né? E Deus então vai completar para você o que falta, por quê? Porque você é um cidadão que já pertence ao reino dele. E fala, pai, essa pessoa aqui eu vou completar para ela, porque ela está sofrendo nessa terra, não é mau o mundo dela aqui. Estão me entendendo, meus queridos? É por aí. Então, eu acho aqui, né? O que é pior? Tem uma pergunta aqui. O que é pior? Estar na igreja que é verdadeiramente a verdade e estar vivendo uma mentira? Ou estar numa igreja que não tem a verdade, mas vivendo uma verdade? Pergunta complicada essa, né, irmãos? Aqui, vou repetir. O que é pior? Estar na igreja verdadeira, vivendo uma mentira? Ou estar na igreja que não tem a verdade, vivendo a verdade que você conhece? Então, quer dizer o quê, irmãos, aqui? Então, olha só. Então, Eliana, quer dizer que você está falando para nós aqui que acabamos de falar que a igreja adventista tem a verdade. Mas se eu estiver aqui vivendo, conhecendo a verdade totalmente, e vivendo uma mentira... Exatamente. Então, quer dizer o quê, irmãos? Na realidade, Deus quer que nós conheçamos a verdade e vivamos essa verdade. Porque conhecer a verdade e ela não mudar nossa vida não faz diferença nenhuma. Né? Aliás, a gente conhece a verdade, a gente vai para uma escola para quê? Para que as coisas que a gente aprende mudem, possam mudar o quê? A vida da gente. Então, ou seja, antes, tá certo? Antes eu poderia fazer tal coisa, porque, o que tem isso? Nada de mal, né? Todo mundo rouba o governo mesmo, ninguém paga imposto. O que tem que fazer? Agora, não, peraí, a coisa não é bem por aí. Né? Ou eu posso, o que tem? Essa pessoa ali, a pessoa ali perdeu esse dinheiro aqui, eu não vou nem fazer conta de quem é, perdeu, achado é meu mesmo, tudo bem, né? Quer dizer, a gente começa a mudar, a gente começa, não, mas a coisa não é assim. Por que a coisa não é assim? Porque você começa a ter princípios na sua cabeça, certo e errado, de bom e de ruim, que acusam você, não, o caminho não é por aí, não. Faça outra coisa aqui. Então, só que nós vemos aqui, irmãos, que é assim... A Bíblia deixa claro, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que é importante? Realmente é buscar a verdade. Mas, acima de tudo, é viver esta verdade, né? E isso é um ponto importante. Nós vemos aqui, então, que Paulo diz, né? Mas como encontramos a salvação? Então, Paulo nos responde lá em Romanos 10, 8 e 9, que ele diz, né? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você confessar a Jesus como seu Senhor, não é mesmo? E esse Senhor, tá certo? A quem eu faço a vontade, a quem eu busco essa verdade, em quem eu vivo essa verdade, você vai encontrar a salvação. E nós vemos aqui, né, irmãos, que os discípulos estavam então reunidos em um cenáculo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então Jesus, erguendo-se diante deles, partindo um pão, distribuindo e dizendo: tomai e comei, este é meu corpo partido por vós. Em seguida, passando por todos um cálice de vinho e dizendo: bebei dele todos, este é o meu sangue derramado por muitos. Então nós vemos aqui que o que ele simbolizou aqui, o pão e o vinho, a Santa Ceia. Que é o quê? Nós vemos aqui na Santa Ceia, irmãos, é quando eu digo assim, Senhor, né? Jesus lá lava nos pés. Então, servir. Nós temos que servir ao Deus a quem amamos.
Só que servir ao nosso Deus, Deus não é aquele Deus que fala assim, você tem como aqueles deuses, né, que as pessoas lá da antiguidade, lá, os romanos, né, lá adoravam, para que Astarote, né, para que você adore esse Deus, tem que sacrificar o seu filho, né, joga o seu filho aqui na fogueira. Teve uma lição, já uma lição dessa trimestral que a gente usa aqui, de muitos e muitos anos atrás. Eu acho que nem tenho mais ela, porque eu guardo assim, as lições por mais ou menos uns 3, 4 anos. Depois eu dou para alguém, né? Não adventista de preferência. Mas eu acho assim, interessante que teve uma lição que falava assim, né? Que até vinha um desenho assim de uma eu não lembro bem, se não me engano, acho que é da deusa Astarote, não sei, que é uma estátua gigantesca assim, com uma mão grandona que assim, ficava na frente aqui, eles punham o sacrifício lá, aí o sacerdote empurrava e embaixo, e ficava aquela estátua gigantesca dela aqui assim, com aquela mão, né, e embaixo uma roda gigantesca assim, que era um lago de fogo, né? Então, e a cada tempo, eles tinham que oferecer sacrifício a esse deus lá, né? Não sei se é deus ou deus lá. E aí, então, a pessoa ficava lá. Então, eles empurravam a pessoa daquela mão para baixo, caía na fogueira e era morrido queimado. Então, a deusa tinha sido abençoada porque o sacrifício foi feito. Quer dizer, olha só que coisa absurda, né? Nós servimos a um Deus que quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, como diz a Bíblia. É tanta abundância que Ele não quer que nós tenhamos só essa vida, que Ele quer nos dar a vida eterna. Eterna, para sempre. Então, Deus nunca foi a favor da morte de ninguém. A morte é uma consequência da entrada do pecado na terra. E hoje ele é até uma bênção em alguns casos. Devido a tanta maldade que o pecado trouxe a esse planeta, né? Mas realmente Deus não tem prazer na morte de ninguém, né? Deus quer que nós tenhamos vida. Então, nós vemos aqui que a Santa Ceia, ela diz aqui, olha, tome desse pão, né? A carne de Jesus. Tome o sangue de Jesus, né, que simbolizam que para você ter vida e vida eterna, né? Então nós vemos aqui que nós nunca estamos sozinhos se estivermos com Jesus, né? A gente disse assim que os médicos e psicólogos dizem que no século 21 será o século da depressão, né? Diz também que será o século dos insetos e tudo mais. Os sociólogos dizem que nunca as pessoas, estando tão juntas, estiveram tão sozinhas. Vivemos num século onde as pessoas vivem fazendo solilóquio. Sabe que eu nem sabia o que é essa palavra, né? Mas vou ter que pesquisar aqui, né? Sabe o que é solilóquio? É falando consigo mesmas. Solilóquio é quando elas falam consigo mesmas. Por quê? Porque elas não têm com quem falar. Você vai dizer assim, poxa vida, mas as pessoas, hoje em dia tem Facebook, e internet, e no telefone, né, que pode lá, tem lá o plano das coisas, pode falar não sei quantas horas, é uma beleza, né? Mas é que as pessoas, elas estão tão conectadas a aparelhos e tão pouco conectadas entre si, pessoa com pessoa, né? Eu só tinha e-mail até alguns meses atrás, agora também tenho Facebook, né? Na realidade, eu nunca quis ter isso aí. Mas meus alunos fizeram para mim de surpresa sem eu saber. Olha só a situação da coisa. É verdade, eu cheguei para dar aula numa classe lá, não é mesmo? Uma classe toda fechada. Aí eu falei, monitor, esse aluno não deixou ele entrar para dar aula aqui. E o monitor já dava risada. Aí eu falei, mas que coisa, alguma coisa acontecendo aquele estranho, né? Aí na hora que eu entrei, estava no telão, assim, né? Minha foto com todos eles lá. Eu disse, foi que eles conseguiram. Né? Tudo bem, assim lá, né? Não. Fizeram para a senhora um Facebook. Eu falei assim, ai, que beleza, né? É ótimo esse negócio. Bem, né? Eu nem sabia como mexer naquele negócio, né? Já errei um monte de coisa lá. E também nem conversa, né? Porque o mais fácil é ler o que eles colocaram lá e escrever alguma coisinha, porque ficar conversando lá não dá, perde muito tempo, não dá muito certo esse negócio, né? Mas é assim, a gente está sempre conectado, mas a relação com as pessoas, né? Quer dizer, você está lá, alguém que te apoie, que te segure, né? Que vai para o hospital com você quando você não tem ninguém para ir com você, ou que, sabe, que faça aquilo que ninguém quer fazer, essas pessoas você nunca acha mais. Então as pessoas sentem-se muito só, né? E isso acontece porque o mundo diz o seguinte, né? Ame as coisas e use as pessoas. É assim que o mundo ensina. Ame as coisas e use as pessoas. Mas Deus nos diz, ame as pessoas e use as coisas. Então a gente tem que usar, né? Usar Facebook, né? Internet, tudo que a gente puder para colocar as pessoas junto ao conhecimento do Deus verdadeiro, né?
Então, não coloque foco em suas fraquezas. Leia a Bíblia e de Mateus a João sobre a vida de Jesus. Porque aquilo que você contempla é aquilo em que você se transforma. E isso é bem importante, né? Aquilo que você contempla, que você põe em foco, é naquilo que você se transforma. Lembre-se, Deus ama tanto você que deu seu Filho único para morrer por você. Para que você pudesse viver, né? Então, por que o pecado faz separação entre Deus e o homem? E no início, contrariando o plano de Deus, né, a humanidade perdeu a vida eterna por consequência das escolhas infelizes de Adão e Eva, como nós já falamos, né? Mas, ainda assim, Deus deseja a nossa companhia, não a nossa morte, né? Então, Deus enviou o seu Filho amado para sofrer em meu lugar. E, como diz o hino, né? Na cruz morreu, mas vivo agora está. Pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Satanás foi vencido, estava pago o preço pela culpa de todo pecador arrependido, de toda a humanidade que já existiu e existirá na terra. As pessoas do mundo daquela época acharam que crucificando Jesus estariam acabando com ele, mas na realidade só estavam aqui cumprindo o que as próprias escrituras já diziam, não é mesmo? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor sem limites, né? Nós vemos aqui que numa sexta-feira, né, irmãos, foi escrita por sangue, né? Jesus morrendo na cruz, né? Amor por mim e por você. E diz aqui, né, que sua última oração foi por você, seu último sofrimento foi por você, seu último martírio foi por você. Que amor maravilhoso que não impôs limites, né? Agora a porta para o céu está aberta a todos que buscarem a salvação. E o que precisamos fazer então? Proclamar que pela sua morte na cruz, Jesus se tornou o cálice da salvação. E ele virá buscar todos que creem e viveram por isso, né? Sim, precisamos proclamar que Jesus é nosso Salvador. Obrigada, irmão. Precisamos proclamar que Jesus é nosso Salvador. E que está voltando. E nunca a situação sociomoral do mundo e física mostrou tanto isso, né, irmãos? Nós vemos aqui que... nós vemos agora a visita do Papa aqui ao Brasil, né? Até que eu gostei do Papa, achei ele bem simpático. Muito humilde e muito simpático. Gostei dele. Né? Porque, aliás, quando o Ratzinger, né, que estava antes dele assumir o papado, eu falei, agora que vai ser implantada a lei dominical. Porque sabe que tem um livro que chama Em Nome de Deus? Esse livro a gente não acha mais para comprar, porque foi de um jornalista norte-americano que fez esse livro. E esse livro conta todas as falcatruas que tem por trás do poder papal no Vaticano. Inclusive, assim, quando o próprio Vaticano lá, por meio de alguém lá, acaba matando um papa que não faz bem a vontade que eles querem que faça lá, né? E eu falei, e uma das pessoas muito citadas nesse livro foi o Ratzinger, que saiu agora. Né? E quando entrou esse papa aqui, o Papa Francisco agora, eu vi assim, né, ele falando com o povo, assim, tudo que ele falou lá são coisas muito sábias até, né? Eu falei, olha, ele está cativando o povo. Só que tem uma coisa interessante, né, irmãos? Que todo papa que sai perde aquele título de papa, de chamar de sua santidade, né? Santíssimo lá. Mas o Ratzinger não perdeu isso. Ele quis manter esse título de autoridade ainda, né? Eu falei, tem muito... Ele precisa de alguém que o quê? Que cative o povo, né? Que seja extremamente simpático, cativante, para depois, então, o quê? A Igreja Católica subir em poder, né? Em potencialidade. Então, aí, ele por trás vai dar o jeitinho dele, né? E esse livro, eu tenho esse livro, irmãos, mas com seriedade, eu não dou, não empresto, não vendo. Porque a gente não acha mais, porque depois que quando isso foi vendido um tempo, eu não sei se a gente acha em brechó, talvez até ache. Né? Mas chama Em Nome de Deus, a gente tem uma capa preta e tem a coroa do Papa na frente, assim, né? Mas lá são coisas assim absurdas, até a ligação do Vaticano com a máfia norte-americana. E a máfia também italiana. Onde pessoas que somem, coisa assim, coisa bem... É muito assim, só que a gente não pode ficar, né? Aí meio complicado falar sobre esse assunto, né, irmãos? Mas o livro chama isso daí. Quem quiser buscar e achar, né? Se achar. Então, aqui. Então, nós vemos que todos os últimos acontecimentos no planeta Terra indicam que Jesus está voltando, né? Quais são? Então, nós vemos aqui. Sempre tivemos furacões, inundações, né? Mas agora vamos ver aqui alguns sinais. Vamos ver aqui. Vamos projetar para vocês aqui, né? Aqui os sinais do slide 21 ali.
Isso. Então, furacões, né? Furacões, terremotos. Pode passar o outro aí. Isso, o que mais que tem? Vai passando, irmão. Incêndios, isso, inundações. O que mais nós temos? Sinais. Isso aqui mesmo, olha só. Cristo, né, irmãos? E o falso Cristo. Quais são os sinais para a gente saber mesmo quem é quem? Então, primeiramente, Cristo virá nas nuvens e todo olho verá, né? Falso Cristo, aparições em lugares na terra. Cristo virá com todos os anjos, sozinho ou com poucos anjos caídos. Cristo, aparição universal e gloriosa. Falso Cristo, aparições limitadas. Cristo, visto simultaneamente por todos, visto somente por alguns. Cristo ressuscita os mortos salvos. E falso Cristo, não há ressurreição. Cristo não opera curas e milagres. Não está dando para ler o meu slide, deixa eu ler aqui. Pode voltar lá, irmão. No slide anterior, 20, não opera curas e milagres individuais, operação de milagres e curas. Né? Vejam bem, quando Jesus voltar, estiver voltando, Jesus não vai fazer curas e milagres. Já vai estar voltando. Mas nós vamos ver que isso vai estar acontecendo muito aqui, olha, com o falso Cristo. Tá? Por quê, irmãos? Porque faz parte para enganar, né? Não muda a sua lei. E aqui, alega ter mudado o sábado para o domingo. E destrói os ímpios. E aqui, não há destruição. Por quê? Não toca a terra, justamente. Jesus quando voltar. Nós vemos aqui, então são coisas que vão acontecer, né? Então a gente tem que estar ciente dessas diferenças para a gente não ser enganado. Porque, irmãos, olha só, é muito interessante você achar o seguinte aqui, né? Mas Jesus está curando, né? Jesus pode curar, logicamente, mas na volta de Jesus, nós vamos ter que aceitá-lo pela fé, realmente, e pelo conhecimento da verdade. Por isso que é muito importante a gente conhecer a verdade, né? Estar instruído sobre isso. E dizer aqui, então, que descobrimos que o sangue de Cristo tem um grande impacto quando unido à fé, né? E aqui conta uma história de John Wesley, né, que foi um grande pregador, né? John Wesley, disse que ele viajava por uma cidadezinha lá chamada Houston Heath, bem perto da noite. Ele assustou-se com uma voz zangada gritando alto, né? Então o homem segurou o cavalo dele, que naquela época ele andava a cavalo, né? Pelas rédeas e ordenou: seu dinheiro ou sua vida. Então o pregador John Wesley, em cima do cavalo, né? Parou o cavalo, desceu e falou assim: olha, eu vou me entregar o que eu tenho aqui, né? E o Wesley, então, esvaziou os bolsos. O ladrão não ficou satisfeito com as poucas moedas que conseguiu. O Wesley convidou o homem para verificar suas bolsas na sela do cavalo. Elas estavam cheias de livros cristãos. Desapontado, o ladrão virou-se para fugir quando Wesley gritou: pare, eu tenho mais uma coisa para lhe dar. Então, o ladrão parou, né? E o Wesley, então, inclinou-se e disse: meu amigo, ele disse, de modo solene, talvez viva a tempo de se arrepender desse tipo de vida que está levando agora. Se fizer isso, eu suplico que se lembre disto. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, Wesley falou isso para o ladrão. O ladrão, então, não entendeu, achei muito bem nada, ele foi embora, fugiu, foi embora. Tá. Nós vemos aqui que Wesley, então, seguiu sua viagem, orando para que as poucas palavras que havia dito aquele ladrão pudessem fazer diferença na vida dele. Anos depois, Wesley realizava um culto num domingo à noite em um grande edifício. Quando a reunião terminou e a multidão começou a sair, muitas pessoas ficaram perto das portas para ver o famoso Wesley, agora idoso e com o cabelo já branquinho, grisalho, né? Um homem forçou passagem através do grupo que estava ali em direção a ele, dizendo que tinha que falar com o Sr. Wesley. Finalmente, ele pôde se apresentar. Ele era aquele ladrão que havia tirado algumas moedas do evangelista lá há muitos anos atrás. Ele disse que agora era um respeitado mercador na cidade e, melhor ainda, era um filho de Deus. As palavras ditas naquela noite, há tanto tempo atrás, tinham sido usadas por Deus para levá-lo à conversão. O ex-ladrão tomou impulsivamente a mão de Wesley e a beijou com respeito e afeto. Numa voz repleta de emoção, ele disse: a você... Aí, então o ladrão disse a Wesley, né? A você, caro senhor, eu devo tudo. E Wesley, então, replicou suavemente: não, meu amigo, a mim não.
mas ao precioso sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Aquele ladrão havia encontrado o cálice sagrado. Não estava escondido como uma relíquia em algum túmulo exótico, estava bem à mão o todo o tempo. Naquelas poucas palavras ditas sobre o que o sangue de Jesus pode fazer, o cálice estava bem próximo, tão perto quanto a confissão nos lábios do homem, tão perto quanto a fé em seu coração. A busca pelo cálice sagrado é apenas uma lenda romântica, mas existe uma verdade que essa história reflete. A procura da salvação é a maior busca da humanidade. E aonde ela está? Bem próxima de nós. Está na palavra de Deus, na fé em Cristo Jesus. Então, terminamos por aqui. Que Deus possa realmente abençoar a cada um de vocês e que vocês tenham fé e estejam em comunhão com Deus, para que a fé realmente focalize em vocês no que é importante para a salvação. Amém. Se a Bíblia diz que a fé vem do ouvir da palavra de Deus, olha, a gente está inflamando, né? E para concluir, irmãos, a adoração e a palavra de Deus nesta manhã, vamos concluí-la com o hino número 70, né? Com todo entusiasmo, né? Crendo que recebemos de Deus aquilo que viemos buscar. Pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver,
vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos e queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor está vivo e está nos aguardando. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, para que possamos realmente sempre estarmos em comunhão contigo e também nos ajude a nunca sermos enganados e a nunca desviarmos da tua verdade. Ajuda-nos também, Senhor Deus, a termos sempre como foco a salvação e nunca perdermos esse foco, para que um dia possamos todos nós, juntos contigo no céu, darmos glória por termos vencido mediante a tua graça e a fé que tivemos em Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus, como indivíduos e como igreja, Senhor Deus. Ajuda-nos sempre a entregarmos nossa vida em tuas mãos. E em especial também queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre cada um de nós. Ajuda-nos que possamos ser uma luz a brilhar neste mundo e que o Senhor nos dê a tua paz e o teu amor em nome de Jesus. Amém. Amém.